Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, esse vídeo é uma mensagem especial. Não, você não chegou até aqui simplesmente por acaso. Esse vídeo chegou até você, não foi simplesmente algo de forma aleatória, muito pelo contrário. Esse vídeo ele chegou até você porque o Senhor ele permitiu que através da minha vida o que eu tenho para te dizer aqui nesse momento é algo que vai gerar transformação na sua vida, se não, pelo menos vai te incomodar e vai fazer com que você se movimente, você saia desse lugar que não é o lugar que Deus permitiu e que Deus quer que nós permanecemos. Talvez nesse momento você esteja passando aí por momentos de dores, de desertos, às vezes até alguns desertos emocionais. Eu não sei o que você está vivendo, mas o que eu tenho para compartilhar com vocês nesse vídeo e que o Senhor fez e faz na minha vida, tenho certeza que vai ser algo transformador. Fica comigo nesse vídeo até o final, porque certamente o final é algo muito valioso. Eu posso dizer que no final desse vídeo ele tem muito mais do que ouro. É algo genuíno, é algo valioso. E nesse vídeo que eu quero compartilhar aqui com vocês é um pouco da minha história. Algumas pessoas que já me acompanham aqui no canal, eu disse há algum tempo atrás que eu ia compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Inclusive, esse testemunho não vão ser todas as pessoas que vão ter acesso, até porque tem algumas informações que são um pouco sigilosas, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês sobre a minha história, mas no decorrer, né, de alguns vídeos que eu vou compartilhar com vocês aqui no YouTube, no meu canal, vai ser vários, eu posso dizer, vários capítulos da minha história. E tenho certeza que esses capítulos pelos quais eu vivi, pelos quais eu me transformei por meio da palavra, Deus operou muitas coisas na minha vida, muitas curas, muitos milagres. Eu sou um testemunho vivo, eu posso contar sem dor, né? Porque o Senhor, Ele realmente me transformou. E eu vou compartilhar com vocês vários momentos aqui da minha vida, coisas extraordinárias que o Senhor fez, lugares que o Senhor me tirou. E aqui é um novo tempo. Eu posso assim dizer que não só na minha vida, mas eu creio que esse vídeo que chegou para você, Deus ele também quer algo novo na sua vida. E já para iniciarmos, eu quero compartilhar com vocês da palavra que está lá em Isaías 43, que é a palavra que me norteia nesse novo tempo que o Senhor tem preparado na minha vida, que eu acredito que essa palavra fará muito sentido na sua vida, como assim ela fez na minha. Isaías 43 vai nos dizer: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes
porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido. Gente, essa palavra, ela é muito forte. O que nós podemos extrair dessa palavra? Que Deus, Ele está fazendo algo novo. E será que ainda a gente não tem percebido as coisas novas que o Senhor está fazendo? E Isaías 43, 18, 19 e 20. No capítulo 18, ele vai nos dizer que não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Gente, olha que coisa mais valiosa. Deus, ele está nos dizendo aqui, eu estou fazendo algo novo. Você não percebe, você não vê, né? Aqui ele nos diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, tudo o que você passou, o que você viveu, momentos de tantas dores, crises, ansiedades, depressões, tudo isso, Deus, ele está te dizendo hoje, para que você não lembre dessas coisas passadas, não fique preso ao passado. Deus está nos dizendo, estou fazendo algo novo. E assim o Senhor fez e faz na minha vida. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Mas, para isso, tem algo muito valioso. Deus, ele quer fazer. A minha pergunta para você é, e você está disposto a receber esse algo novo do Senhor? E eu quero trazer um exemplo muito claro aqui para vocês. Ainda dentro da palavra, a esposa de Jó, né? Jó passou por tantas questões, tantas tribulações, e ela chegou Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou. Mas em nenhum momento ele negou, ele blasfemou. Ele passou por todo aquele vale, aquele deserto, aquelas lutas, e ele se manteve ali firme, ele não blasfemou contra Deus, né? E a esposa de Jó, ela simplesmente virou e falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E ele falas como uma louca mulher, porque no momento que o Senhor, né, prosperou, abençoou ali, que eles estavam num bom, né, num excelente momento ali da vida deles, ela estava ali desfrutando, estava tudo lindo, maravilhoso, mas o momento de dores pelas quais ele teve que viver, que foi permissão de Deus, ela não esteve ali do lado dele, né? Quantas vezes eu e você passamos por tantos vales, por tantas dores, por tantos desertos, e tem momentos que a gente pensa em desistir, tem momentos que a gente fala, Senhor, eu não aguento mais, me tira desse vale, desse deserto, e Deus está dizendo, eu estou te forjando, eu estou te aperfeiçoando, eu estou te lapidando. Não é o momento de desistir, não é o momento de olhar para trás como foi a esposa de Jó. A esposa de Jó, ela olhou para trás. A esposa de Ló olhou para trás e o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Talvez você ainda está vivendo de coisas ainda do passado. E quando nós estamos vivendo de situações do passado, nós estamos impedindo o agir de Deus. Nós estamos impedindo que o Senhor faça algo novo. Na palavra vai nos dizer que não se coloca vinho novo em odre velho. E por que que isso acontece? O vinho, ele tem aquele momento ali de fermentação. E quando, ao colocar um vinho novo em um odre velho, ele vai se romper, né?
Assim é, o Senhor, Ele está fazendo algo novo na sua vida e na minha vida. Mas para isso, nós precisamos deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Nós precisamos entregar o controle para Ele poder agir. E muitas das vezes eu e você, a gente sempre está ali mantendo o controle de tantas coisas, segurando tantas coisas que Deus já falou, me entrega isso aí, porque eu tenho algo melhor para a sua vida. Às vezes você ainda está preso num relacionamento que ele praticamente já não existe mais, mas você continua segurando algo que Deus já falou. Me entrega porque eu preciso te moldar, te preparar para algo muito melhor que eu quero entregar para você. Às vezes é alguma situação de um trabalho que você já está tão exausto, tão cansado, e Deus ele já colocou nas suas mãos tantos talentos para você simplesmente ir lá e fazer e romper, e você ainda continua insistindo, né, naquele ambiente que não é saudável, um ambiente com tantas fofocas, com tantas coisas ruins que não são saudáveis. Às vezes é situação que você viveu, quantas situações, portas que se fecharam, né? Tantas coisas, e Deus está falando assim, filha, eu já te capacitei. Eu quero que você avance. E por que que muitas das vezes nós não avançamos, nós nos sentimos por vezes travados em algumas situações das nossas vidas? Por quê? Pelo medo, pela insegurança, pelas comparações, pelos julgamentos. Mas Deus está dizendo para você e para mim hoje, seja forte, seja corajoso, corajosa. Deus não nos deu um espírito de medo, pelo contrário, Deus nos deu um espírito de ousadia. E tem muitas vezes, tem muitas áreas nas nossas vidas que às vezes nós não rompemos justamente por conta dessas barreiras do medo. E o Senhor, Ele já disse para você e para mim, eis que eu coloco as minhas palavras na sua boca, assim como foi com Moisés, que ele era gago, assim como foi com Ezequias. Ele, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus, Ele não está te perguntando se você pode, se você não pode. Ele é o Deus do impossível. E se Ele disse que vá, né, que eu vou adiante de ti, se Ele já te assegurou que Ele vai estar com você em todo tempo, em todo momento, só dê o primeiro passo. E quando nós damos o primeiro passo, o impossível, o agir de Deus, ele acontece. Algo sobrenatural acontece. Assim como foi com Pedro, que andou sobre as águas. Ele, Senhor, se és tu, me mande ir com você. E ele, Jesus só falou assim, venha, Pedro. E Pedro foi. Pedro, ele teve a ousadia e ele teve fé. E ele andou. Mesmo que foi por um tempo curto, ele andou sobre as águas. Só que no momento que ele tirou o foco, o olhar dele de Jesus, ele começou a olhar ali para aquele movimento, né, que veio a distrair, né, distrair ele naquele momento. Ele perdeu o foco. E a fé, quando nós não temos foco, a gente perde, né? Fé é simplesmente estarmos conectados e olhando para o Senhor, para Jesus. E quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a olhar para coisas às nossas voltas, as distrações que o mundo tem nos proporcionado, nós simplesmente perdemos o foco e nós não agimos da forma coerente, correta e com obediência naquilo que o Senhor já pediu para fazermos. E a minha pergunta para você hoje é:
o que você precisa manter a sua fé, ter foco, ser ousado, destemido, sabe? É a partir desse momento que nós temos essa ousadia, essa trepidez. Deus, ele opera milagres, ele só está te dizendo nesse momento, coloque o pé, que eu vou te dar o firmamento. Não tenha medo, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Eu sou com você, sou teu Deus. Eu jamais te deixei, eu jamais te abandonei. E eu tenho certeza que o Senhor, assim como Ele fez e Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Quantas vezes eu agi como Jonas? Talvez você esteja agindo como Jonas também. Deus, ele me confiou esse chamado, que é falar dele, do testemunho, o que ele fez e o que ele tem feito na minha vida. Só que por muitas das vezes eu negligenciei esse chamado, por medo, por insegurança, por achar que eu não era boa o suficiente, por achar que o que os outros vão pensar de mim, o julgamento. Só que eu estava me colocando numa situação totalmente de medo. E que o inimigo, ele quer fazer conosco, Satanás, ele quer nos prender dentro de uma matrix do medo, para a gente não avançar, para nós não propagarmos a palavra que o Senhor nos deixou para falarmos dele, que ele é amor, que ele é verdade, que ele é vida, que ele é liberdade, né? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E se o Senhor já falou para você, se tem isso arde no seu coração, para você falar do amor de Jesus, o que ele fez e faz na sua vida, esse é o momento de você sair dessa zona de conforto, que não tem conforto algum, muito pelo contrário, é simplesmente Satanás te prendendo para você não falar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Quantas pessoas você pode ser a palavra para curar vidas. E muitas pessoas, inclusive até dentro da sua família, à sua volta, estão morrendo porque você não abre a boca. Certa vez eu ouvi essa frase e ela me impactou muito. Quantas pessoas estão morrendo à sua volta porque você não abre a boca para falar daquilo que o Senhor fez na sua vida? Esse foi apenas o início dos vídeos que eu vou compartilhar com vocês aqui, falando um pouco da minha história. Tem ainda muito mais por vir, porque é só o início do que o Senhor tem preparado para mim e para você. Espero você no próximo vídeo aqui no canal e eu vou compartilhar com você, né, um pouco mais da minha história e principalmente do meu testemunho. Se você ficou até aqui, não deixa de compartilhar essa mensagem com alguém que realmente precisa ouvir. E se esse vídeo, né, volto a dizer, se ele chegou até você nesse momento, o próximo vídeo, ao compartilhar ainda mais o meu testemunho, tenho certeza que vai gerar algo transformador na sua vida, como assim o Senhor fez na minha. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais!